Justamente. Pode esquecer, polícia. Já tô aproveitando que eu tô com o celular aqui, já vou perguntar, né? Márcio, qual o caso mais marcante para você até hoje? Mas depois eu quero voltar naquele assunto da política, tá? Tá. Mas qual o caso mais marcante para você até hoje? Foram dois. Dois casos de violência sexual contra crianças. Ah, cara. Um padrasto, não, era o pai, ele abusava das duas filhas, uma de 9 e 8 anos e uma mais novinha de 5 anos. Faz tempo isso, Márcio? Faz. E a gente descobriu porque a menina, a mais velhinha, a mais, né, 9 e 8 anos, ela começou a se sentir incomodada, porque ela já está sabendo o que era, né? E conversou com a professora na escola. A mais novinha, a irmã, que chegou na hora e escutou, o pai faz isso comigo também. Só que pra mais novinha, não era um crime. Ela não entendia porque ela é muito novinha, ela não sabia que era um crime. Nossa, cara. E ele fazia era sexo oral nas crianças. Então, um caso muito grave. E aí, nós começamos a trabalhar no caso e eu prendi o cara. Pedi a prisão. Né? O Conselho Tutelar ajudou e tal. E era uma família muito vulnerável, era só o cara que trabalhava. Tinha essas duas crianças, a mãe ficava em casa cuidando das crianças e ele trabalhava. Quando ele foi preso, a família, de maneira geral, começou a condenar as crianças. Tá dizendo que foi falar com teu pai e tal, agora vão morrer de fome e tal, aquela coisa toda. Meu Deus. Não acredito. E aí eu virei bicho, né? E fui lá em cima e saí até um pouco digamos assim, do protocolo. Mas... Pra dizer o seguinte, aí fui lá, já soltando os cachorros, né? Se eu ouvir mais algum sem vergonha colocando culpa nessas crianças, porque elas são vítimas. Moral da história, a família estava em situação de vulnerabilidade, nós chamamos o pessoal do CREAS na época, muito competente, as psicólogos, assistente social de nota 1000, começaram a fazer um trabalho ali de apoio social, eu consegui algumas cestas básicas, conversei com alguns amigos e tal, nós compramos algumas coisas, comida, manutenção e tal, e nós fomos levar. E eu fiz questão de ir. E tinha uma menininha, a mais novinha, era a coisa mais linda do mundo. Era uma coisinha, ela tinha até uma mechinha no cabelo, tipo branco, sabe? Natural. E aí, quando eu cheguei, pra gente foi entregar as coisas, ela veio e a criancinha, né? Veio pra mim, eu peguei ela no colo, aí ela disse assim pra mim, que dia que o pai vai voltar? Ele tá comendo lá? Olha a inocência dela, ela era vítima de um crime gravíssimo e ela preocupada com o pai, se o pai ia comer, se ele tava comendo. E eu tive que falar, aí aquilo engolia as lágrimas, né? Eu fico até emocionado até hoje. Eu tive que falar com ela, o pai tá de castigo, porque ele fez coisa errada. Né? Então, mas fica, sabe, eu tive que explicar pra criança, ou seja, a vítima preocupada com o seu algoz. Né? Esse foi um caso que me marcou bastante. Mas e o quando outro tu fala família, a mãe. Não, a mãe não era a mãe. A mãe era uma, né, ela que estava ajudando, ela que levou, ela que estava, né, dando todo o apoio para as crianças e tal. Foram os familiares em volta. Por quê? Porque Mas a mãe apoiou. Apoiou as crianças. Porque existe tudo. casos que a própria mãe, porque eu já vi em outros lugares assim que a mãe tenta calar um pouco pra... Sim, aí é conivente e tal, tudo tem que ser o caso. Mas nesse caso a mãe ela era muito boa, só que, né? Pelo menos isso. Só que quem tava esculhambando e a família inteira, inclusive a mãe, foram os outros familiares ali, né? Por quê? Porque acabou a fonte de renda da família, porque o cara foi preso. Né? Então, aquilo me chocou muito, porque também, aí depois, né, teve gente querendo, vai lá, querendo dissuadir a mulher, falando assim, vai lá pra dizer, né, desdizer aquilo, né, desmentir pra poder, né, o cara, né, voltar, porque não. Teve. Então esse foi um caso que me cortou o coração da criança pedir pelo pai, preocupada com o pai se o pai estava comendo, e era o agressor, né? E o outro caso foi um também, era o padrasto que abusava da criança também, era uma menina de acho que já uns 7 anos. E o que acontece? Acho que foi a mãe ou foi a professora que pegou a menina se masturbando com 7 anos de idade. Nossa. E aí descobriram, né? A gente investigou, prendemos o cara. O que acontece? Como ele abusava sexualmente, ele antecipou a questão sexual da criança. Levou para uma idade que não era o correto.
antecipou. Traumas, né? E Várias aí, coisas. vou falar aqui, é uma coisa muito grave, né? A criança, para continuar, até ela ser atendida psicologicamente e conseguirem controlar aquilo, como o agressor foi preso, não tinha mais aquilo, ela botava o cachorro para fazer. Nossa, cara. Então, assim, é uma coisa de partir o coração. E se não fosse a assistência, social, assistência psicológica para cuidar dessas crianças, cuidar dessas vítimas, a gente não sabe o que virariam, né? Então, Por isso que é tão importante, né, esses órgãos. não, por isso que eu falo, assim, ó, o direito penal até às vezes é fácil simplesmente pegar e prender. O problema é cuidar das vítimas.